Boa tarde, boa tarde. Hoje, 9 de novembro de 2022. Eu sou o Geraldo, estou na escola de Ipatinga. Hoje, nossa quarta e última aula de técnicas de controle. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu estou com as turmas de Belo Horizonte e Pedro Leopoldo, em substituição ao Gabriel. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqueles que porventura não puderem assistir a aula nesse momento, ela está sendo gravada e a gravação dela vai estar disponível para vocês ainda hoje no portal. Tudo bem? A qualquer momento que vocês tiverem uma dúvida, uma sugestão, manifestar opinião, vocês podem ativar o microfone ou escrever no chat que eu estou acompanhando. Tranquilinho? Vamos que vamos. Boa tarde, Luísa, Davi, que eu não havia dado boa tarde ainda. Vamos que vamos, então. Hoje é dia 9, tá? Dia 13, que é o próximo domingo, encerra o prazo para a atividade 2 EAD, que são questões objetivas sobre software starter, inversor e servocontrole. Tá? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem na hora de realizar essa atividade, vocês podem estar mandando mensagem para mim que a gente tenta tirar. Essas atividades, vocês podem estar olhando o capítulo 8, né? 7, 8, 9 do livro, mais ou menos. Tá? Fica atento. Boa tarde, Pedro. Hoje a gente vai falar sobre servocontrole e processo industrial batelada. Tá? Esses são os dois temas que a gente vai estar trabalhando para encerrar a nossa técnica de controle. Nossa referência bibliográfica é o livro Técnicas de Controle, do Senai, que está disponível para vocês na plataforma. O literatura complementar, a gente sugere o livro Controle de Processos Industriais. Tá? Possivelmente deve ter na biblioteca da escola de vocês. Servoacionamento. Servoacionamento são sistemas eletromecânicos de controle de precisão. Então, a principal vantagem ou necessidade de usar o servoacionamento é quando eu preciso de controle de precisão no posicionamento. Eles encontram aplicações em diferentes campos da indústria, como, por exemplo, máquinas, ferramenta a comando numérico, todo o processo de fabricação e até mesmo a questão da metrologia em sistema numérico. Tá? Sistemas de posicionamento de esteira, de ferramenta, qualquer coisa, linhas de transporte, robôs industriais, né? Os robôs de pequeno e médio porte são facilmente construídos com motor de passo, mas os de grande porte, tá? Aí o motor de passo não vai atender, aí tem que ser um servo motor. Sistemas flexíveis de manufatura, tá? Que é o famoso SIM, então ele vai ter um, uma um conjunto muito grande de equipamentos e muitos desses equipamentos vão envolver servoacionamento. Servomotores são os motores usados no servoacionamento. Os circuitos de alimentação do servomotor encontram-se em uma unidade chamada servoconversor. Sendo assim, o servoacionamento é igual ao servomotor mais o servoconversor. Aí eu tenho o conversor, que é um equipamento ao estilo do inversor de frequência, por exemplo. Tem umas características um pouco diferentes, mas bem parecido. E um servomotor, que é um motor, normalmente um motor trifásico síncrono, tá? Não pode ser assíncrono, tem que ser síncrono. A primeira característica necessária para a escolha de um motor para tal função
para o servoacionamento relaciona-se com a facilidade e simplicidade de atuação no torque da máquina. Então, torque é força. Nesse ponto, vale ressaltar a importância do torque nos acionamentos eletromecânicos. Ele é a única grandeza comum ao mundo elétrico e mecânico. Portanto, a variável de interface, de ligação. Tá? Por exemplo, tensões e correntes, por exemplo, pertencem ao mundo elétrico. Tá? O torque do motor tem tudo a ver com a corrente dele. Velocidades e posições são grandezas mecânicas. Então, se ele vai achar uma determinada posição, ou adquirir uma determinada velocidade, ele vai precisar de torque. Então, essa relação que tem aí entre as grandezas elétricas e as grandezas mecânicas para o servomotor, servoacionamento. Os servomotores são utilizados para sistemas que necessitam de uma dinâmica rápida, ou seja, em sistemas que exigem altas acelerações e desacelerações. Ele tem que acelerar rápido, desacelerar rápido. Então, o que acontece? Você tem um processo de fabricação, por exemplo, onde uma ferramenta vai trabalhar. Então, essa ferramenta, enquanto ela não está trabalhando, a movimentação dela tem que ser rápida para dar produtividade. Então, ele tem que ter essas duas características. Aqui a gente tem um exemplo de uma estrutura, né? Tem uma alimentação trifásica. Esse aqui é um servo drive, tá? Esse servo drive vai pegar a alimentação trifásica e vai converter ela em tensão contínua. Depois a contínua vai converter novamente em alternada com frequência variável e entregar aqui para o nosso motor, que é um motor trifásico síncrono. Esse motor ele tem um cabo de alimentação, mas ele tem também aqui sensores internos que determinam a posição dele, do eixo dele. Tá? A gente vai ver isso depois, que devolve para o servo drive aqui, que vai ficar sabendo a posição correta do eixo desse motor. Além disso, a gente pode ter aqui um sinal de encoder, que é outro tipo de sensor, da mesa rotativa. Tá? Então, esses sensores aplicados no motor aqui, eles conseguem determinar a posição do eixo e também a velocidade. Então, aí você consegue relação velocidade e posição. Facilita bastante, garantindo o posicionamento da máquina. Aqui a gente tem um exemplo comparativo na resposta do sistema de controle utilizando inversor de frequência e motor assíncrono, tá? Inversor e motor assíncrono. Eu preciso ter um posicionamento aqui de uma mesa em 45 graus, girar para ela chegar em 45 graus. Então eu dou o comando, olha a resposta do sistema. A resposta é o vermelho aqui. Já a resposta do controle utilizando o servo drive, tá? E um servo motor, deu o comando, quase instantaneamente ele já faz a correção. Então, a posição angular da mesa rotativa, tá? Ela é ela tem uma precisão melhor e uma rapidez melhor, tá? Aqui com 2 segundos você não tinha atingido, aqui com 2 segundos ele já tinha atingido a posição. Então, você tem um tempo bem melhor. No controle por servoacionamento, a função do servo, esse servo é aquele que obedece, né? É responder a um comando externo. Então, ele recebe um comando e vai executar. O conjunto formado por dois equipamentos principais. Um deles é o servo motor, que vai produzir o movimento, e o outro é o servo drive, que vai alimentar o motor que vai produzir o movimento. Esses elementos têm capacidade de seguir fielmente uma referência de torque, velocidade ou posicionamento. Tá? Lembrando que o inversor de frequência tradicional, a gente pode controlar ele por torque e por velocidade. Tá? Um sistema de servoacionamento, a gente pode controlar por torque, por velocidade e por posicionamento. Olha a vantagem. Uma das grandes vantagens do servo é a repetitividade e sua precisão em se tratando de um posicionamento. Se eu fizer uma referência para ele, mandar ele movimentar e voltar para o mesmo lugar, ele vai voltar sempre para o mesmo lugar com índice de acerto em repetitividade muito grande. Então, ele tem essa precisão, tá? Quando parametrizado corretamente. Aplicações para o servoacionamento, máquinas operatrizes,
tá? Torno de usinagens, máquina, todos os tipos de máquinas CNC, embaladoras, etiquetadoras, todas essas máquinas que a posição de um determinado item, que a gente chama de ferramenta, são relevantes, tá? Seja para imprimir, para executar operações sequenciais. Então, é muito bom usar o servo para esse sistema. Sistema de armazenamento também é muito interessante. Funcionamento do servo drives, tá? O servo drive ele recebe um sinal do sistema de controle, uma ordem, um set point, né? Amplifica e transmite uma corrente elétrica para o servo motor para produzir os movimentos proporcional ao sinal do movimento. Tá? Se ele receber uma ordem para dar 25 voltas, tá? No eixo do motor, ele vai lá e vai dar as 25 voltas no eixo do motor e parar. Não vai dar nem 24, nem 26, vai dar 25,0. Ele ainda pode trabalhar com fração de volta ainda. O encoder, que é um tipo de sensor acoplado ao servo motor, devolve o estado atual para o servo drive, que compara o estado atual do motor com o estado desejado e altera a tensão ou a largura dos pulsos do motor para corrigir o desvio. Desvio é sempre o erro de posicionamento, né? Então, ele sempre vai ter uma referência, que a gente chama isso de controle em malha fechada, de onde ele está. Ele recebe uma ordem para ir para uma determinada posição e ele sabe qual posição que ele está e vai chegar na posição desejada. Aqui a gente tem algumas imagens de alguns sistemas de servo, né? Esse aqui um modelo específico. Esse aqui é o modelo da VEG. Tá? Eu preparei essa aula em cima desse modelo aqui, que é o modelo que a gente tem na escola. Tá? Um SCA06. Aqui tem a família dos SCA. Esses motores aqui têm digamos assim, a gente fala as caixas, né, os invólucros quadrados aqui, é muito semelhante ao motor de passo, mas não é motor de passo, tá? É um motor trifásico síncrono, tá? A diferença dele para o motor de indução trifásico, o motor é que o rotor dele é com ímã permanente, tá? Então é motor, a máquina síncrona com ímã permanente, MSIP, máquina síncrona com ímã permanente. Então essas máquinas aqui. Características do servo drives, tá? Resposta rápida, então ele consegue responder rapidamente. Trabalha com frequências de 400 Hz ou mais, lembrando que a frequência da rede é 60, né? Então ele consegue trabalhar com frequências bem superiores à da rede. Aceita velocidades de até 5.000 RPM com precisão no posicionamento. Então, ele pode rodar o motor a 5.000 rotações por minuto e ainda assim ter precisão no seu posicionamento. Possui alto torque, é uma característica das máquinas síncronas, tem muita força. Ocupa um pouco espaço, tá? Olha, são quase do tamanho do inversor de frequência, é um pouquinho maior que o inversor de frequência, tá? IP67, os motores, né? São a prova d'água, esses motores aqui, ó. Os drives não, tá, gente? Os drives são todos abertos aí. Jogou água neles e parou. Os motores são a prova d'água. Possui conexões para filtros de reatância CC para controlar a emissão de corrente harmônica. Então, você tem que todos esses conversores CA para CC, de CC para CA, eles são altamente geradores de harmônicas, são elementos elétricos que poluem a rede elétrica. Então, tem que ter um filtro para minimizar essas harmônicas. Os parâmetros dos servo drives, né? O servo drive ele pode trabalhar com controle de velocidade, normalmente pela entrada analógica, com controle de posicionamento através de trem de pulso e controle de torque, que também pode ser para entrada analógica. Então, sempre o posicionamento é por trem de pulsos. Normalmente ele tem um display, tá? Esse displayzinho aqui, ó, que disponibiliza para os usuários informações de velocidade do campo, comandos de torque, número de pulsos, sinais de entrada e saídas digitais, comando de pulso de velocidade, desvio de posição, pulsos de encoder de entrada, além de acesso aos parâmetros. Tá?
Aquele display serve para isso. A gente pode realizar a programação dele, a parametrização, através do computador, utilizando um canal de comunicação que pode ser serial ou USB. Tá? É, aqui no caso aqui está usando a IHM local, com extensão. Tá? Então a gente fala isso aqui é IHM remota. Tá? Então esse aqui ele usa um IHM remota. Esse aqui, ó, esse é um IHM local dele. Então tá instalada nele. Tá? Alguns você tem a opção de encaixar IHM aqui ou colocar ela no painel, que é o caso desse exemplo aqui, ó. Então ele tem um cabinho de extensão aqui. E a gente pode estar trabalhando com o computador também. Eu, pessoalmente, eu prefiro trabalhar com o computador, que eu tenho uma visão maior dos parâmetros. Tá? Quando eu abro uma tela lá, eu vejo vários parâmetros ao mesmo tempo. Aqui, por esse visor aqui, eu vejo pouca coisa. Durante a operação do equipamento, é possível monitorar os valores, tá? Os valores dos parâmetros visíveis, né? De parâmetros de leitura. Utilizar placas de comunicação de dados para protocolos de comunicação específico, como Profibus DP, DeviceNet, entre outros, né? Eles podem receber o comando de ligar e desligar o motor via rede, tá? Isso vai depender do tipo de protocolo que ele tem. Alguns aí, os da Siemens, por exemplo, tem o Profibus, tá? Via TCP. Então, por rede de dados, você envia um comando para ele. Então, fica muito fácil para trabalhar. Aqui a gente tem uma imagem do software da VEG, que é o SuperDrive, para esse conversor aí. Tá? Então, você instala ele no computador, ele é um software gratuito, mas ele não tem muita aplicação sem o drive, não. Tá? A gente consegue, nesse SuperDrive aí, parametrizar soft starters, inversores, toda a família de inversores, soft starter e conversor da VEG. Tá? E, inclusive, ainda tem alguns conversores para motor de corrente contínua que ele trabalha também. A VEG lançou um novo software que tem algumas outras aplicações para umas versões mais novas de alguns aplicativos dela que já vem com a característica de CLP. Então, você programa CLP junto. A gente tem uma software starter aqui que, na parametrização dela, você pode usar a linguagem ladder de programação dentro da Soft Start. Ela funciona como pequeno CLP junto, tá? Aí você tem alguns inversores, a linha CFW11 que faz isso, alguns conversores, né? Esse SCA6 não faz não, tá? Os mais novos fazem. O servomotor, né, é um equipamento eletromecânico que apresenta movimentação proporcional referente a certo comando. Dispositivo que utiliza malha fechada através do sinal de controle para verificar a posição atual do motor para acioná-lo. Então, esse aqui é um motor trifásico, não parece muito não, mas é um motor trifásico. Tá? Uma característica do servomotor. Tá? O servomotor está dessa parte aqui até aqui, a parte motor dele. Daqui a pouco a gente vai ver um aberto aqui. As conexões de alimentação do motor vão estar aqui. Essa parte traseira aqui é o sensor. Tá? Esse sensor que vai detectar a velocidade do eixo e a posição que o eixo está. Então, é através dessa parte sensor aqui. Então, o conjunto servomotor é composto por um motor, tá? E o sensor que é acoplado a ele. Então, isso vem tudo junto. O sistema de acionamento por servomotores possui três componentes básicos, que são o sistema atuador, que é o motor elétrico, podendo ser de corrente alternada ou corrente contínua. O mais comum hoje é o corrente alternada, motor síncrono de corrente alternada, de ímã permanente. Acoplado ao motor, utilizamos um conjunto de engrenagens, conhecido como redução, com o objetivo de amplificar o torque. Você reduz a velocidade, na mesma proporção que você reduz a velocidade, você aumenta em força. Tá? Você tem sensor, que é acoplado ao eixo do servomotor, pode ser um encoder, tá? Ou um resolver, a gente vai falar deles depois. E temos o servo drive, que é um circuito de controle responsável por executar as lógicas de controle internamente através da recepção do sinal de campo. Tá? O sinal de campo é o sinal do set point que ele vai receber.
O servomotor é do tipo síncrono, tá? Esse aqui é o motor já em corte, né? Aqui é o bobinado do estator dele, ó. Tá em corte. O rotor dele em gaiola de esquilo, ó. Gaiola de esquilo em ímã permanente, desculpa, tá? O estator é bobinado, como nos motores de indução trifásica. O rotor é composto por ímãs. Então, aqui tem as barras de ímãs, tá? E aqui atrás tem encoder ou resolver acoplado para fornecer sinais de posicionamento ou velocidade. Então, aqui a gente tem a estrutura aqui. A gente tem aqui um ponto de alimentação, observe que você tem um soquete de alimentação aqui. De um lado é a alimentação do motor, do outro lado é o sinal do sensor. Aqui a gente consegue ver do lado de cá aqui dois conectores, um maior para alimentação do motor e um menor do sensor, que é da mesma forma nesse motor aqui. Aqui a gente tem um outro motor em corte, né? As bobinas do sistema trifásico. Aqui atrás o sensor de posicionamento. Aqui é uma alimentação que já está tudo em conjunto já. Tá? Mesma coisa com esse aqui, é bem parecido com esse, só que ao invés de ter um conector aqui, já tem um cabo saindo, ó, o cabo do sensor e o cabo de alimentação do motor. Aqui, tanto esse pretinho aqui quanto esse azul aqui, é um exemplo que a gente pôs aí para motor de corrente contínua. Então, é um sistema de servo simples para pequenas aplicações, bem pequenas mesmo, né? Eu trabalho com Arduino, essas coisas assim, mas eles trabalham com motor de corrente contínua. Então, não necessariamente precisa o seu acionamento ser com o motor síncrono. É lógico que o setor industrial usa o motor síncrono. Essas aplicações mais simples, dá para trabalhar com motor de corrente contínua mais elementar. Os encoders, que são os sensores, né, transformam o movimento rotacional do seu eixo em um trem de pulsos elétricos. Então, o eixo é acoplado e ele vai gerar um trem de pulsos elétricos, uma sequência de pulsos elétricos. Os encoders mais comuns no mercado são o encoder incremental e o encoder absoluto, tá? Eles são bem diferentes um do outro, como a gente vai ver aqui. Então, todo esse sistema aqui, ó, esse aqui é um encoder, tá? Ele tem uma característica de eletrônica avançada dentro dele para já trabalhar os pulsos, entregar os pulsos diretamente ao servo drive. Então, ele já trabalha, já entrega um padrão de pulso ao servo drive e o condicionamento dele já fica dentro da placa aqui, tá? Diagnóstico aqui. O encoder incremental, ele gera um trem de pulsos, tá? Por exemplo, um encoder de 1024 pulsos, então ele vai ter um disco capaz de gerar em uma única volta, tá? Do motor, 1024 pulsos, tá? Por revolução, tá? Se ocorre um giro de 10 graus nesse eixo aí, então será enviado 28 pulsos. É só fazer uma regra de 3, né? 1024 equivale a 360 graus, 10 graus equivale a quanto? Aí dá os 28 pulsos. Se houver perda de energia em uma máquina que utiliza um encoder incremental, será necessário referenciar a máquina. Significa movimentar seu eixo em uma velocidade bem lenta até que o eixo chegue a um sensor que informa que aquele é o ponto zero. Tá? É uma característica de funcionamento do hardware, como quando perde energia, tá? Ele perde posicionamento, o que ele faz? Ele movimenta toda a parte mecânica para ela chegar num ponto de referência. Ele vai movimentando lentamente. Essa tática aí, que é feita no encoder incremental, é a mesma feita com o sistema de motor de passo. Também é uma referência. Então, ele sempre vai estar se referenciando para não ter perda. Tá? Aqui algumas imagens, né? Tá? Então, aqui a gente tem a questão dos furos, né? Ou são furos ou é material de contraste, onde esses espaços, janelinhas aqui, são materiais opacos, onde a luz passa e o outro ela não passa, ela é obstruída. Tá? Então, de um lado eu tenho um emissor de luz e do outro lado eu tenho um sensor de luz, que é um fotossensor, normalmente um fototransistor. Tá? Então, um LED emite a luz,
À medida que o eixo movimenta, ele vai gerando os pulsos aqui e ele vai enviar esses pulsos para o servo drive, tá? Que vai manipular esses pulsos a ponto de trabalhar o posicionamento da máquina. Aqui a gente tem um outro sistema, né? São gerados pulsos A e B, que são originados das marcações radiais, que são essas aqui, igualmente espaçadas, que permite a detecção de posição através da contagem de pulsos e do sentido da rotação pelo defasamento do ponto A e B. Então, um desses aqui, tá, é a quantidade de pulsos. O outro é para identificar o sentido de giro, tá? A sequência em que um muda em relação ao outro, ele consegue distinguir se está rodando por sentido horário ou anti-horário. O encoder absoluto, que lá era o incremental, cada vez que ia movimentando ia somando um pulso. Esse é um absoluto, é composto por um conjunto de engrenagens em uma eletrônica um pouco diferenciada, bem complexo, tá? Eletrônica digital. Não gera um trem de pulso, mas um código binário que informa o seu ângulo exato. Tá? Aqui, para a nível de didática, aqui, foi criado um encoder absoluto, tá? De 3 bits, baixa resolução, tá? Dá 8 posições de uma volta. Tá? Então, o que acontece aqui? Tá? Essas marcações aqui, ele vai identificar. Aí você vai ter o sensor que vai estar verificando essas posições aqui. Então, ele gera os números de 000 a, tá, 100 dentro de uma certa sequência que a gente chama de código Gray. Esse código Gray é apenas um bit de um número, de um dígito para o outro muda. Ó. Aqui está 3 zeros, aqui mudou só 1. Essa aqui mudou um aqui, agora vai mudar esse um aqui e assim por diante, tá? Aí você consegue gerar um sistema de posicionamento através dos códigos aqui. Aí, se acabar a energia, tá? O sistema sabe exatamente em qual fração de ângulo a máquina parou. Isso é uma vantagem bem grande para algumas máquinas. Tá? Cada posição do disco corresponderá a uma combinação de sinais, em geral fornecido por sensores ópticos, que dependem da passagem pelas marcas do disco. Então, aqui você vai tendo mais bits, esse aqui já é para 4 bits, aqui embaixo já tem um exemplo para 5 bits de formação dos números. Então, sempre um muda. Em cada fração de movimento, um bit deles muda. Somente um. Já os resolvers, tá? Eles são transformadores, tá? Transformadores de alta frequência, normalmente de 5 a 10 kHz, onde o primário está situado no rotor e existem outros 2 secundários em quadradura, assim, a 90 graus, tá? As amplitudes e frequências das tensões induzidas no secundário são função da posição do rotor, tá? O circuito condicionado processa as tensões induzidas nos secundários, fornecendo uma tensão proporcional à posição. Então, a tensão já indica a posição. Como é que é o desenho dele aqui, olha. Então, o rotor aqui, ó, vai ter um sistema alimentado, tá? Que vai energizar aqui e vai produzir um campo magnético. Esse campo magnético, se movimentando aqui, ele vai passar a gerar uma tensão em cada um desses secundários, está 90 graus aqui, ó, um do outro. Tá? Aí se trabalha com uma tensão que é considerada uma tensão em função do seno, que ela está em linha, e uma outra que é em função do cosseno, que é defasado 90 graus do seno. E a comparação entre essas duas tensões aqui vai gerar uma tensão resultante, que determina a posição do eixo aqui. A eletrônica dele é bem complexa, mas o resultado já sai em graus. Facilita bastante aqui. Ó. Então, o cabeamento dele é bem mais tranquilo. Taco gerador, tá? Ele não serve para determinar a posição, somente velocidade. Tá? O taco gerador de ímã permanente acoplado ao eixo em que desejamos medir a velocidade. A tensão de saída deve ser estabilizada na faixa operacional e saída deve ser estável a variações de temperatura. Tá? Geralmente incorpora compensação de temperatura
de temperatura através de termistores, resistores com dependência térmica. Então, uma característica do gerador CC é que a tensão que ele gera é proporcional à velocidade. Então, se ele vem com uma especificação de fábrica de 0 a 5.000 RPMs e uma tensão de 50 volts a 5.000 RPMs, tá? Da mesma forma, se ele tiver uma velocidade de 2.500 RPM, que é 50%, a tensão gerada por ele vai ser também 50%, 25 volts. Então, elas são bem lineares, velocidade e tensão. Então, com isso, você tem precisão no cálculo da velocidade. Aqui algumas imagens de geradores industriais, da WEG. A tabela a seguir mostra um comparativo entre os principais tipos de sensores de posicionamento e velocidade empregados nos servomotores. Então, a gente tem o sistema de encoder incremental, absoluto e resolver. Tá? A vantagem do incremental, o projeto é robusto, grande quantidade de resoluções, tipo de montagem, interface. Então, para ele isso é vantagem. Tá? Desvantagem, a posição é perdida após falha de energia. Tá? Isso aí é suprimido em algumas máquinas, mantendo um sistema de bateria no sistema de processamento, diferente do sistema de potência. Aí você consegue manter esse posicionamento, tá? Quando é necessário. Já o encoder absoluto, dado de posição disponível após falha de energia, alta resolução disponível, são as vantagens. A desvantagem dele é que o custo é alto, mais caro. Então, para máquina de baixo custo, não vai tá aplicado. O Resolve, o projeto é robusto. O Resolve tem a vantagem de ser insensível a vibrações e altas temperaturas, ou seja, se a máquina está vibrando muito, não vai gerar interferência. Se a temperatura dele variar muito, não vai gerar interferência. Ele precisa de pouca fiação e é montado no motor. Tá? Então, a desvantagem dele é que a montagem é complexa. Tá? Então, o sistema é mais complexo. Então, cada um tem a sua aplicação. Hoje está usando muito o Resolver, tá? Com o avanço da eletrônica, que essa complexidade aqui se tira com a eletrônica. O servo-conversor é uma unidade eletrônica do sistema de servo-acionamento e sua principal função é realizar o posicionamento através de um sistema de controle, mantendo alta performance de força e velocidade nos motores síncronos de ímã permanente. O inversor estudado na unidade anterior possui como principal função o controle de velocidade e torque, aquele inversor de frequência que a gente viu. O funcionamento e tecnologia empregada no sistema eletrônico do servo-conversor foram mantidos, a mesma estrutura a gente vai ver aqui, adicionando a este uma realimentação que permite o trabalho em malha fechada. Não que o inversor anteriormente visto não trabalhe em malha fechada, ele trabalha em malha fechada também, só que ele não tem o inversor não tem entrada para os encoders e resolver, tem específico, ele só tem uma entrada analógica que dá para usar um taco gerador, por exemplo, só para velocidade, não posicionamento. Aqui a gente tem ao lado uma foto do servo SCA05 da WEG, que é esse cara aqui. Aqui a gente tem a alimentação trifásica, retificou, filtrou, positivo e negativo, os IGBTs e o motor aqui. Tá? Observa acima a topologia empregada no sistema de servo-acionamento, incluindo a unidade do servo-conversor. Mudou nada aqui do inversor tradicional para o servo drive. Tá? A parte de potência aqui é a mesma. O que vai mudar é a parte de comando dele, tá? Que é bem mais complexa do que a do inversor normal. A diferença básica entre o funcionamento do inversor e o servo-conversor está no sistema de realimentação. Observe a seguir o esquema global de acionamento e controle do servo-acionamento. Então, aqui a gente tem um inversor normal, a parte de potência, ele vai receber no bloco aqui a alimentação trifásica e vai entregar o sistema trifásico, que é o motor síncrono de ímã permanente. Tá? A questão dos sensores, né? A gente tem esses sensores aqui que medem as correntes, as 3 correntes são entregues, então ele monitora as correntes.
Essa medição de corrente, ela é o que a gente fala pelo controle do torque. Quanto maior a corrente, maior o torque. Aqui a gente tem os sensores que vão estar medindo não só a velocidade, como posicionamento, tá? Posição e velocidade, retorna aqui para o algoritmo de controle. Então, ele vai ter um comando de referência, que é o set point, que vai verificar posição e velocidade e atuar para chegar na posição desejada. A malha interna dos controles sobrepõe a malha de controle de velocidade e esta malha de controle de posição, como apresentado na figura aí. Então, aqui a gente tem, olha, o motor síncrono de imã permanente, malha de corrente, ó, ela está mais próxima do controle aqui, então ela tem prioridade. As malhas aqui de posição e de velocidade ficam mais distante e enviam os comandos aqui. E o comando do set point vem aqui, então ele dá um comando set point que vai determinar uma determinada, vai setar uma determinada posição alvo. Essa posição alvo ele precisa saber a posição que está para manter e também vai alterar uma velocidade que ele vai chegar lá e depois vai controlar o torque para chegar lá inteirinho. Sistema de transmissão mecânica. Nas situações em que há solicitação de torque muito elevado, existe ainda a possibilidade de combinação de servomotores somado ao sistema de transmissão mecânica. Em geral, o servomotor é associado ao sistema de transmissão de potência mecânica e esse é a carga movida, conforme apresentado na figura a seguir. Então, a gente tem uma estrutura aqui, que é um servo acionamento, então um servo drive aqui. O servo drive alimenta o servo motor, recebe a reação aqui. Do servo motor para chegar na carga, aí você tem uma redução mecânica, uma transmissão mecânica, que pode ser por engrenagens, por polias, diversos tipos de transmissão que tem aí. E essas transmissões, elas reduzem a velocidade e, da mesma forma que reduz a velocidade, ela aumenta a força. Então, se ela reduzir a velocidade em 5 vezes, ela vai aumentar a força do eixo em 5 vezes. Então, isso que é importante, a transmissão mecânica. Instalação de servo, né? A instalação é básica para todos os tipos de servos e é muito importante que seja realizada com bastante atenção para que o equipamento funcione corretamente. A figura ao lado aqui apresenta um esquema de instalação do servo acionamento e de seus acessórios. O principal aqui é o servo drive e o servo motor, tá? Então, o que acontece aí? A gente tem vários elementos aqui que precisam ser instalados. A gente vai ver na próxima tela aqui como é que é eles, né? Alimentação do freio, tá? Normalmente esses sistemas eles têm um freio externo, tá? Que a gente vai parar, ele fica acoplado ao eixo para travar, tá? Esse freio pode ser alimentado por tensão alternada de 100 a 200 volts ou por tensão contínua, vai depender do sistema de freio que é usado. Um disjuntor aqui, ó, esse disjuntor trifásico da alimentação, né? Protege a linha de alimentação, desligando a alimentação do circuito quando sobrecorrente é detectada. Ele que vai alimentar o servo drive. O filtro de ruído, né, usado para eliminar o ruído externo da linha de realimentação. Então, com esse carinha aqui, a alimentação passa pelo filtro aqui. Tem um cabo de terra aqui, né? Tá? E joga aqui no sistema aqui. O 4 é um contator, tá? Que vai ligar e desligar a alimentação para o servo, né? Da série HI, liga e desliga o servo, instala o supressor de pico no contator magnético. Esse supressor de pico aí é um snubber, tá? Alimentação de freio, utiliza um servomotor com freio, tá? Você vai ter aqui, ele alimenta o freio dele aqui, ó, tá no servo mesmo. O resistor regenerativo, né, que assim como os inversores de frequências, os conversores para servo também usa, né, um resistor regenerativo externo nos terminais B1 e B2, que é o positivo e negativo depois da retificação trifásica, se a potência regenerativa for insuficiente. Para 6 kW ou mais é necessário um resistor. Então você tem que colocar ali que ele devolve energia, quando você está parando ele devolve energia para a rede. Um controle periférico conecta o servo ao controlador externo, no caso daqui do fabricante Yaskawa, ou a um fabricado por outra empresa, tá? Que é esse set aqui, é um cabinho de comunicação externa.
E o operador digital, que é o displayzinho dele aqui, que vai fazer a parametrização local. E pode ter um cabo modelo aí, YS12 para um caso da ESCAL, tá? Para conexão do computador. Então, todos esses elementos são básicos na instalação. Quando a gente vai instalar um servo, é lógico que a gente vai ver o modelo do servo que a gente vai instalar e vai observar as características no manual dele. E algumas pequenas diferenças de um para o outro. Para assegurar uma operação estável e segura, sempre observe as seguintes precauções de conexão. Utilize cabos próprios para similar que eles, por mais similar que eles pareçam, utilize cabos para entrada de referência e cabeamento de encoder, tá? Os cabos de dados, né, tem que ser cabos específicos com blindagem para não gerar ruído. Corte a parte excedente dos cabos para minimizar o tamanho e evitar o efeito antena, né, ele ficar captando ruído. É uma instalação que utiliza cabos multivias, o cabo PP, aterra os cabos reserva. Cabo reserva é o cabo que sobra lá dentro, lá que não tem conexão. Eu preciso de 3, estou usando um com 5. 2 vão ficar sem usar. Os que ficar sem usar, eu vou aterrar eles para eles não ficar flutuando. Para o cabeamento de terra, utilize fiação mais grossa possível, por exemplo, a WG14, 2 milímetros ou mais, né? O dimensionamento de cabos deve ser realizado por profissionais capacitados, obedecendo às normas vigentes. A norma vigente no Brasil é o cabo de aterramento tem a mesma bitola do cabo de alimentação, cabo das fases. Então, chegou 3 fases lá, com a bitola delas, o aterramento é igual. Quando as bitolas das fases superam lá os 25 milímetros, aí tem um fator de redução que a gente olha na norma. O aterramento de classe 3, pelo menos, é recomendável. Tá? Aterra apenas um dos lados do cabeamento, se o motor for isolado da máquina, aterra diretamente. Então, toda a parte metálica tem que estar aterrada. Para prevenir problemas com o funcionamento por motivo de ruído, posicione o dispositivo de referência de entrada e também o filtro de ruído o mais próximo possível do servo. Também instale um circuito de absorção de sobretensões nos relés, solenoide e contatores eletromagnéticos. A distância para a passagem dos cabos da linha de alimentação, entenda como linha de alimentação a fiação de energia do painel e linha de alimentação do motor, então os cabos de força, tá? E da linha de sinal, que é a entrada de sinal de informações vindas do controlador externo, devem ser de no mínimo 30 centímetros. Então, trazendo a grosso modo, os cabos de potência e os cabos de dados têm que estar separados no mínimo a 30 centímetros, observando a colocação das alimentações e das linhas de sinal em dutos separados. Tá? Nunca enrole os dois tipos de sinais. Tá? Nunca misturar esses cabos, evitando assim a geração de campo magnético e geração de ruído no equipamento. Isso pode causar acionamentos e paradas indesejadas. Parametrização, podemos também realizar a programação através de um computador pessoal, PC, utilizando o canal de comunicação serial USB, através do software proprietário do fabricante. É possível acessar todos os parâmetros e alterá-los em tempo real. Durante a operação do equipamento, é possível monitorar seus valores. Tá? Aqui eu posso estar trabalhando com um IHM aqui, tá? Ou via PC. Tá? Quando o equipamento está funcionando, eu posso monitorar os dados dele, tanto pela IHM quanto pelo PC. A vantagem do PC é que eu posso estar visualizando vários parâmetros simultaneamente, enquanto na IHM eu só visualizo um. Então, aqui eu tenho uma visão geral do sistema. Utilizaremos o servo conversor SCA05, por exemplo, de parametrização, visto que, independente do modelo e fabricante, os parâmetros de ajuste desses dispositivos são parecidos para todos. A EHM Standard do SCA05, tem esse desenho aqui, que é parecido com essa, tá? Contém um display de 5 dígitos de 7 segmentos, que são esses 5 dígitos aqui, 2 LEDs de sinalização, LED Power e LED Fault, e 4 teclas, tá? Tecla para baixo, tecla para cima, tecla P e a tecla Reset. Tá? Então, ele tem essa cara aqui. A função dos displays de LEDs mostra a mensagem de estado e erro e o número do parâmetro do seu conteúdo.
O LED Power On indica que o seu conversor está energizado, não chegou energia nele, já liga esse LED. O LED função Fault indica que o servo conversor sofreu algum tipo de erro interno ou externo, então ele está em falha. A função da tecla Reset serve para resetar os erros e reiniciar o servo conversor. Então, quando ele tiver um erro, eu vou usar o Reset para reiniciar. Só que antes de usar o Reset para reiniciar, eu tenho que verificar o código de erro. Lá em cima nos displays vai aparecer o código de erro, e verificar pelo código de erro se é um erro simples, que o reset tira, e se for um determinado erro, aí eu tenho que alterar algum parâmetro ou algum hardware dele para corrigir o erro. Aí o reset não vai tirar o erro. É importante observar que o reset dos erros somente será aceito se a condição que gerou esse erro não persistir no momento em que se pressiona a tecla. A função da tecla P, tá? Essa tecla de prog tem a função de entrar e sair no modo de programação de parâmetros. Sempre que desejar alterar um parâmetro no display, deve apertar a tecla P para ter acesso ao seu conteúdo. O número do parâmetro vai estar visível, se aperta P, ele aparece o conteúdo do parâmetro. Tipos de controle. Antes de iniciarmos a parametrização do servo conversor, é necessário que seja definido o tipo de controle a ser utilizado. Embora a maioria dos servos acionamentos são solicitados onde se deseja realizar o controle de posicionamento de paradas, é possível o funcionamento desse simplesmente como controlador de velocidade ou torque dos servomotores. A gente tem o modo torque. Modo torque controla apenas o torque do eixo do motor, não importando a velocidade nem a posição do mesmo, só quer controlar a força. Mantém a corrente constante, o torque é proporcional à corrente, no valor da referência de corrente. A variação de velocidade em função da carga, sem controle algum por parte do servo conversor. O modo velocidade, o servo conversor mantém a velocidade constante no valor determinado pela referência de velocidade. Variação da corrente em função da carga. Então, o torque que a carga exigir, ele vai trabalhar para gerar aquela velocidade. E o modo posicionamento, que é onde a gente vai estar trabalhando, é o modo de posicionamento. O servo conversor mantém a posição constante no valor determinado pela referência de posição, que é o parâmetro 117, que pode ser uma entrada analógica, entre outras coisas. É um modo de posicionamento que nos interessa. O controle de velocidade e torque dos motores elétricos já foi visto na unidade anterior, tá? E, portanto, vamos focar o controle de posicionamento nessa unidade, tá? Utilizando o dispositivo de modo posicionamento. O parâmetro que define o tipo de controle é o P202. Então, o P202 do servo lá, eu vou estar escolhendo entre controle por torque, controle por velocidade ou controle por posicionamento. No nosso caso, vai ser posicionamento. Função move. Antes de realizar a parametrização ou mesmo apresentar um exemplo de parametrização envolvendo posicionamento, é necessário ter conhecimento da função move. Essa função faz o servo motor executar um ou mais deslocamentos de posição programados. Ao ser acionada, faz o servo motor acelerar segundo uma rampa de aceleração programada, que pode ser P100 ou P102, ele tem duas rampas de aceleração e duas rampas de desaceleração. Aí eu escolho uma delas. Até atingir a velocidade de referência. Esta velocidade mantida até chegar próximo ao ponto de parada. Nesse instante começa a desaceleração, também programada via parâmetro P101 e 102, para que o eixo pare e trave na próxima posição programada. Então, essa é a função do comando move. Então, eu dou um comando move, eu vou falar com ele, ó, vá para a posição tal, e aí ele vai buscar a posição tal, mas primeiro ele vai ter uma rampa de aceleração. Quando eu falo move, eu tenho que falar com ele a velocidade também. Ele vai fazer uma aceleração, chegar naquela velocidade, trabalhar na velocidade, aproximou do ponto, ele reduz a velocidade, a desaceleração, chega e trava. Aí essa é a função move que ela faz. O comando move, ele pode fazer um único posicionamento ou uma sequência de posicionamentos. O sentido de giro de cada deslocamento também é setado via parâmetro.
vai rodar no sentido horário ou anti-horário. O deslocamento que o servo motor vai fazer ao ser acionado a função move é determinada pela referência da função move, que é composta por dois parâmetros. Então, essa referência de movimentação, ela tem o número de voltas inteiro, número de vezes que o eixo vai girar, tá? 5 vezes, 10 vezes, 200, 5.000, tá? E a fração de voltas, o ângulo na qual o eixo vai girar, tá? Então, ele vai girar 15 voltas mais 90 graus, um quarto de volta. Isso pode estar determinando. O eixo do servo motor irá girar o número de voltas mais a fração de voltas previamente programados. E um comando eu programo a quantidade de voltas inteiras e o outro eu programo a fração de voltas. Aí ele faz a soma dos dois. Se for só volta inteira, o da fração vai estar em zero. Ciclos de posicionamento, né, pode ser programados, no caso desse inversor aí, até 10 ciclos de posicionamento, com no máximo 10 posicionamentos no total. Exemplos de aplicação de um ciclo de posicionamento com uma posição. Tá? Quando acionada a função move, o motor vai gerar 15 voltas a 200 RPM no sentido horário. Então, simples. Outro exemplo simples, quando acionada a função move, o motor deve gerar 150 voltas a 1.800 RPM no sentido anti-horário. Outro exemplo, quando acionada a função move, o motor deve girar 280 graus no sentido horário. Outro exemplo, quando acionada a função move, o motor deve girar 3/4 de volta. Se eu não colocar sentido, é horário. Tá? Então, são exemplos de um ciclo de posicionamento e uma posição. Importante que na hora da parametrização deve-se definir também como será o posicionamento da função move. Ela poderá ser acionada via parâmetro P435, tá? Que é um sistema de rede dele, ou via entrada digital, que tem 6 entradas, DI1 a DI6, você escolhe uma delas para ter a função do move. Quando ela for verdadeira, vai executar a função. Independente de ser acionado via parâmetro ou entrada digital, define-se o ciclo de posicionamento como uma posição, um ciclo de posicionamento com uma posição, ciclo completo, que é o ciclo de posicionamento com mais de uma posição. Então, eu tenho que definir se é uma posição ou ciclo completo. Exemplo de aplicação de um ciclo de posicionamento com mais de uma posição. O primeiro aqui, quando acionada a função move, o eixo do motor deve, primeiro, girar 5 voltas a 200 RPM no sentido horário. Então, ele vai dar 5 voltas a 200 RPM. Tá? Segundo, inverter o sentido e girar 27 voltas a 1.500 RPM no anti-horário. E o terceiro, parar até que seja dado um novo comando para a função move. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, quando acionada a função move, o eixo do motor deve girar 7.000 volts a 1.705 RPM no sentido anti-horário, girar 15.225 voltas a 3.000 RPM no mesmo sentido, girar 3/4 de volta a 150 RPM no mesmo sentido, girar 12 graus a 76 RPM no mesmo sentido, girar 8 graus a 15 RPM no mesmo sentido, parar até que seja dado um novo comando da função move. E entre esses comandos aí, ainda posso dar um pause de tempo, tá? Posso inserir uma pausa, parar, vai fazer um movimento, parar, depois parar por 1 segundo e continuar. Eu posso fazer isso também. Aqui vou mostrar para vocês 2 exemplos bem parecidos, tá? De parametrização da função move. Tá? Isso aqui a gente fez com a estrutura que a gente tem na escola, né? Estando a entrada digital DI1 acionada, sempre que o servo conversor receber um sinal binário na sua entrada digital 2, o DI1 ele habilita o servo para funcionar. Ele habilita, não manda ele funcionar ainda não, só habilita, deixa ele pronto para funcionar. O DI2 é que aciona a função move, tá? O eixo do servo motor deve dar 8 voltas completas na velocidade de 200 RPM, rampas de aceleração e desaceleração de 2 segundos. Para fazer isso aí,
essa tabelinha de comandos aqui, ó, tá? Primeiro eu vou digitar o P00, colocar o valor 5 nele, que vai liberar a senha para me poder alterar os outros parâmetros. O P100 e o 101 são as rampas de aceleração e desaceleração. Coloco 2000 neles aqui, que está em milissegundos, vão dar 2 segundos. O 124 é referência de velocidade para o posicionamento 1. Como eu tenho 10 posicionamentos, então eu posso colocar 10 velocidades. Tá? O P124, 25 e assim por diante. O P202 é o modo de operação, no caso é posicionamento. O P229, tá? É a opção de rampa, né? Aí ele, igual a 1, vai funcionar a rampa de aceleração e desaceleração 100 e 101 que a gente usou aqui, ó. O 263, ele configura as entradas, né? Tá? É o 263 DI1, 264 DI2. Então, ela está aqui como habilita, desabilita, liga e desliga ele. Tá? E o 264, como atribui a função move, da posição 1. A entrada 445, o parâmetro 441, define o ciclo para posicionamento 1. 451 executa o posicionamento utilizando as rampas, P100, 101. E o 481, o número de voltas que o eixo irá realizar, 8. Então, essa é a característica, tá? Da parametrização. Isso é lógico que é o que vocês vão fazer na escola, aí vai ter alguma diferença de acordo com a função da máquina e também com o tipo de inversor, de conversor que vocês vão estar usando. No exemplo 2, né, as entradas vão estar com a mesma função. O que mudou aqui é 200 voltas e 3.000 RPM, e além da aceleração e desaceleração. Aí a tabela só vai na tabela mudar aqui o número de voltas, a aceleração e a velocidade. O resto é tudo igual. Fica a mesma coisa. Então, você não precisa ficar alterando todos os parâmetros. A definição de fração de volta, né? As frações de volta também são aceitas. Nesse caso, considerar que uma volta inteira, ou seja, 360 graus, para o meu inversor aqui, que usa um resolver, é 16.384 pulsos. Então, a resolução dele é bem grande, tá? Ó. Então, ele tem, como ele tem uma resolução grande, ele tem uma precisão muito, muito afinada, tá? Ok? Pega uma volta dele e dividiu em 16.384 vezes. Então, ele consegue trabalhar nesse passo aí, tá? Então, é só fazer uma regra de 3, né? 16.384 é igual a 360. A quantidade de graus que eu quero fazer é igual a x. Regra de 3 básica. Aqui tem um exemplo, né? Para rotacionar o eixo 3/4 de volta, tá? Eu posso também fazer, em vez de fazer com ângulo, igual foi feito aqui, transformou em ângulo, eu posso fazer 16.384 é igual uma volta, 3/4 de volta é igual a tanto. Vai dar a regra de 3 do mesmo jeito. Vai dar esse valor aqui, ó, 12.288. Esse número 12.288 deve ser programado diretamente no parâmetro que define a fração de volta. Os parâmetros que definem as frações são o P471 a 480 para os ciclos de 441 a 450. Por exemplo, o 441, que pega o número de voltas inteiro aqui, o 471 pega a fração dele, 442, 472 e assim por diante. Sobre servo acionamento, alguma dúvida, alguma colocação? Vou falar só um comentário pequeno sobre o processo batelado aí para a gente terminar. Fique à vontade de fazer perguntas aí. Tranquilo? Quando vocês forem fazer a prática na escola de vocês, aí vocês vão receber orientação em cima do hardware que vocês têm aí. Mas a nível de teoria, tá? Esse dado aí. Então, sem dúvidas, vamos continuar aqui, tá? O processo batelada. O processo batelada, uma dada quantidade de material é processada através de passos unitários, tá? Sequências. Cada passo sendo completado antes de passar para o passo seguinte. A alimentação do processo batelado é feita em quantidades discretas de modo descontínuo. Ele é bem diferente do processo contínuo que a gente viu semana passada. O processo é alimentado, a operação é executada, o produto é descarregado e reinicia um novo ciclo. Cada operação do processo de batelada pode ser considerada como um processo contínuo, porém com o tempo envolvido é relativamente pequeno, medindo minutos ou horas.
O processo batelado é aquele em que as funções de transferência de material ou processamento de material são cíclicas com resultados repetitivos. Tá? O processo batela faz um produto em quantidades finitas. Tá? É como você faz uma receita, começou um produto, saiu os produtos, aí você tem que começar tudo novamente, reiniciar o sistema. Essa é a característica da batelada. O processo contínuo ele não precisa ser reiniciado. Um exemplo do nosso cotidiano de processo batelado é a elaboração de uma sopa. Tá? Os restaurantes, processo, a indústria alimentícia também tem automação, gente. Tá? Nesse processo, a receita dessa sopa foi passada de geração a geração por anos. No passado, cozinhar a sopa era feito e controlado manualmente, porém os passos e funções típicos do processo da batela já eram explícitos e conhecidos, né? Então, qual que são os passos? Medição. Tá? No processo de automação industrial, a gente tem a medição, né? A sensação se dá por meio do tocar, do escutar e degustar, na época. Só que a gente tem que ter sensores para fazer isso hoje. O atuador é a interferência direta no cozinhar no processo, como mexer a sopa, aumentar ou reduzir a fonte de calor, adicionar ingredientes ou remover a panela do fogo. Segurança, como evitar ou extinguir um fogo na cozinha, certamente um extintor para emergência. Manipulação anormal, redução do fogo em caso de excesso de fervura ou aumento da agitação para evitar que a sopa grude na panela, né? Vai ser a correção do sistema. Controle regulatório, mantendo a temperatura da sopa no ponto de ebulição. Sequência, execução de passos de processo em ordem pré-determinada, né? Que você vai colocando os produtos. Coordenação, certos ingredientes foram medidos, pesados ou pré-processados para servir como matéria-prima antes de começar o processo principal de cozinhar a sopa. Então, o sistema batelada é bem diferente do processo contínuo. E programação, onde alguém programa e supervisiona o processo de fazer vários potes de sopa para toda a família. É fácil imaginar que o controle de qualidade, em termos de garantir um gosto agradável e consistente para vários potes de sopa, é requerido pelos usuários finais, sendo o controle de qualidade considerado um ponto de extrema importância pelo cozinheiro, a qualidade do produto. Esse exemplo mostra que as funções incluídas no controle de processos batelados não são diferentes de fazer uma sopa. A principal diferença é se tem os equipamentos necessários para executar as funções automáticas por meio de equipamentos automatizados. Tá? Como havia muitos fenômenos pouco conhecidos, o controle do processo batelado foi considerado uma arte, uma habilidade no passado, ou seja, praticamente tinha que ser depender das pessoas, né? Arte e habilidade. O processo de batelada originários eram elaborados que requeriam muita atenção e experiência para fazer produtos com qualidade consistente. Atualmente tem-se um enfoque mais científico e muitas incertezas foram reduzidas ou resolvidas. Historicamente, o crescimento do conhecimento de fenômenos físicos e químicos, junto com o aparecimento de novas tecnologias, métodos e técnicas, possibilitaram o técnico de controle automatizar as funções descritas acima. Então, já conseguiram colocar um sistema automatizado. A automação começou com medições de processo, com atuadores diretos na planta, depois seguiu a automação de funções de controle lógico de intertravamento e do controle regulatório. Gradualmente, a automação foi aplicada ao controle da sequência e dos níveis de programação. A automação sempre foi inspirada por várias exigências conforme a sua demanda. Aumentar a segurança, proteger o ambiente, melhorar a saúde e o trabalho do operador, melhorar a qualidade do produto, aumentar a eficiência e a produtividade, controlar os tempos de entrega. Tá? Como a maioria dos problemas do controle ocorre durante os transientes da partida, o processo de batelada é mais difícil de ser controlado, pois ele realiza muitas partidas. Tá? Então, assim que termina o ciclo, tem que começar outra. E fica parado durante intervalos de tempo. Como consequência, foram desenvolvidos controladores especiais para o processo batelada. Basicamente, tais controladores possuem a capacidade de partir em automático e não precisam ser desligados nos intervalos de processo parado, sem problema de saturação. Então, isso já facilitou bastante. O gerenciamento da batelada, né? Não é fácil projetar um sistema de controle de processos batelada para uso geral. Parece
fácil no início, mas quando se examina as exigências operacionais e funcionais, se vê que elas são muito complexas que na maioria das outras aplicações. De fato, o processo de um sistema para controle de processo contínuo é relativamente mais fácil. O controle contínuo pode ser visto como uma parte de um controle do processo de Batella. As exigências operacionais básicas são mover quantidades discretas, que são as bateladas, de materiais através de equipamentos e operar dispositivos nos equipamentos para criar as condições apropriadas do processo. No processo de batelada, para diminuir o tempo de produção, são desenvolvidas células ou ilhas de produção que trabalham simultaneamente, processamento paralelo, e depois são agrupadas no final do processo. As figuras a seguir demonstram os estágios sucessivos de 3 diferentes batelas se movendo através de uma célula de processo. Assim que a batela 1 acabou no tanque, e enquanto ela ainda está na coluna, tanque, coluna, a batela 2 pode começar no tanque. Assim, quando a primeira batela se move para o misturador, que é aqui, a batela 2 já é movida para o tanque, e a batela 3 pode começar no tanque. Então, aqui o primeiro estágio é enchimento do tanque com leite, tá? Aqui está o espessante, ó. Tá? Segundo estágio, o espessante saiu do tanque aqui e já vem para o leite, tá? E para o tanque, desculpe. E o terceiro estágio, a misturada. Então, já chegou aqui e fez a misturada toda aqui. Então, você tem essas aplicações aí. Um exemplo de batelada. Dúvidas, perguntas, colocações? Falem comigo. Não esqueçam, dia 13 vocês devem entregar a atividade 2 e também a pesquisa de satisfação lá, tá? Fiquem à vontade. Tá? Essa é a nossa última aula, tá? Posteriormente aí vocês vão voltar. Não sei se a Kelly vai fazer a inversão das turmas novamente. Precisando aí, qualquer dúvida que vocês tenham aí, vocês podem enviar mensagem para mim, tá? O pessoal da turma do Gabriel aí, se for sobre essa aula, pode mandar a dúvida para mim também aí, ok? Pode ficar à vontade, tá? Só respondendo no link de convite para a aula, tranquilo? Valeu, Davi, obrigado pelo retorno. Eu vou encerrar a gravação, mas vou continuar a nossa aula aqui se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Desejo a vocês uma excelente semana, tá? Tudo de bom para vocês. Não esqueçam de fazer atividade, de entregar atividade, porque o prazo não vai ser prorrogado, tá? Muito obrigado pela participação, tá? Excelente semana a todos.